Olá, eu sou o João Antônio, gerente acadêmico e professor do IDOMED. E como professor, sou testemunha do pioneirismo do IDOMED em se preocupar com a inserção de novas tecnologias na formação dos nossos alunos. A gente tem aí diversas plataformas digitais, o IDOMED sempre preocupado para facilitar a forma da gente conseguir compartilhar conteúdo. E aí, se a gente vai falar de plataformas digitais, nada melhor do que chamar o nosso parceiro, trazer e dar visibilidade para os primeiros resultados dessa grande parceria com a Elsevier. A Elsevier tem um protagonismo importante na área de educação médica, da comunidade científica, e a gente então, nos próximos minutos, vai conversar um pouquinho sobre esse tópico. Eu recebi aqui hoje, tenho comigo alguns convidados especiais, começando pelo nosso querido Marcos Rodrigues. O Marcos, ele é o nosso diretor de soluções educacionais e clínicas da Elsevier no Brasil. Marcos, obrigado aí pela presença, uma satisfação ter você com a gente. A satisfação é toda minha, a satisfação é da Elsevier, de poder estar aqui com vocês na IDOMED. É um prazer, João, a gente poder conversar um pouco sobre essa parceria que muito nos honra. A Elsevier, como uma empresa com mais de 146 anos de existência, cujo foco é exatamente entregar conteúdo baseado em evidência científica para a comunidade, apoiando a comunidade médica e científica em todo o mundo e apoiando toda a formação, o apoio na jornada de educação de alunos, fazendo com que a aceleração desse conhecimento esteja à disposição para que eles tenham uma formação ampla, completa e extremamente atualizada, apoiando esse desafio tão grande na educação nacional, que é poder empoderá-los para essa prática clínica e acompanhando ao longo de toda a sua vivência e da sua formação ao longo da vida da educação em saúde. Ô Marcos, eu estava lendo aqui que a Elsevier é uma das maiores empresas de dados analíticos para formação e educação e prática clínica hoje. E, curiosamente, esse dado eu descobri há pouco tempo, mais de 30% de conteúdo hoje médico-científico publicado no mundo é de responsabilidade da Elsevier, é isso mesmo? Veja bem, João, a gente tem apoiado globalmente as instituições. É importante dizer que a Elsevier está presente tanto no segmento educacional como também na vida prática clínica, em hospitais, sociedades médicas, conselhos federais. Aqui no Brasil a gente tem apoio a conselhos federais de farmácia, enfim. A ideia é que cada vez mais a gente tem apoiado essas comunidades com esse conteúdo de relevância, conteúdo em que normalmente são fontes em que os professores, em que médicos e também alunos tem a oportunidade de poder beber para que tenha uma tomada de decisão baseada em evidência científica. Uhum. Perfeito, Marcos. Com a gente também aqui hoje, nós temos o professor Silvio Peçanha Neto. Silvio é o presidente do Instituto de Educação Médica, do IDOMED, é vice-presidente na Edux. Ele é especialista em educação médica pela USP, doutor em neurologia pela Unirio, tem um MBA pelo IBMEC, é avaliador do MEC, é avaliador da SAEM. Silvio, uma alegria enorme ter você aqui para a gente dar visibilidade a essa super parceria, né? Perfeito, João. Então, primeiro eu queria cumprimentar todos e todas. Acho que a gente está aqui com muita satisfação, amplificando, divulgando ainda mais essa parceria com a Elsevier, que muito nos honra. Então, eu quero agradecer muito ao Marcos pela oportunidade, que aqui representa a Elsevier. Já vamos conversar com a professora Mariana, quem agradeço também, e muito ao professor João, que para além do nosso gerente de ensino médico, é um entusiasta de tudo que há de mais moderno, porque ele tem um papel de, uma vez identificado, essas plataformas, oportunidades, ferramentas, conseguir fazer a transposição disso para a nossa realidade, ou seja, fazer chegar até vocês, alunos, professores, essas ferramentas para que elas sejam verdadeiramente úteis, para o desenvolvimento do nosso corpo docente, corpo discente, para que sejam estratégias que vão potencializar a formação e a qualidade desse médico, dessa médica que a gente quer formar. Então, a gente está bastante animado, porque a Elsevier, nos últimos anos, a gente vem conhecendo
uma série de iniciativas, né, que desde as bases ali, morfofuncionais, para facilitar o ensino ali dos nossos alunos no início da jornada, mas também embarcando tecnologia e aí, inclusive, a inteligência artificial, né, que está tão agora em estudo e desenvolvimento, para que seja mais assertiva a tomada de decisão médica na sua prática clínica. Então, tenho certeza que o que a gente vai ver aqui, conversar aqui, vai deixar toda a nossa comunidade muito animada. Animada porque a gente vai conseguir, com pioneirismo, né, colocar todo esse ferramental à disposição dos nossos alunos e, a partir disso, ir aprendendo naturalmente, retroalimentando esse processo educacional. Então, eu queria agradecer ao João pelo convite, agradecer também a Mariana e ao Marcos, porque hoje a gente está aqui num momento muito, muito emblemático, onde a gente, ao mesmo tempo, anuncia a parceria com a Elsevier, né, de forma mais ampla, que o motivo de muito orgulho para nós, mas como o João falou, já traz os primeiros resultados dos nossos pilotos. E toda vez que a gente faz um piloto e dá super certo, a gente então amplia e é por isso que a gente está aqui hoje. Silvio falava que a minha gerência cuida da implantação, né, desses recursos didático-pedagógicos na comunidade do IDOMED, mas isso só é possível com o apoio do nosso grupo de coordenadores, de COAs, de professores. E entre esse grupo de professores, a gente tem aqui uma representante participando aqui do nosso bate-papo, a professora Mariana Passos. A professora Mariana, ela tem mestrado, doutorado em saúde coletiva pela UFRJ. Ela é responsável pela agência Sapiens. Vamos falar um pouquinho sobre Sapiens, outra super novidade aqui no IDOMED, o Sapiens do IDOMED. É professora permanente do programa de pós-graduação em saúde da família da Unesa IDOMED e é responsável pela pesquisa e extensão no curso de medicina do campus Citar. Mariana, obrigado aí pelo seu aceite, pela sua presença. Muito obrigada. Sou eu que agradece, João. Prazer estar nessa mesa para poder conversar com o Marcos, com o Silvio, com você, para a gente falar dessa parceria que vai ser tão importante para potencializar a pesquisa, a educação e a pesquisa na nossa comunidade IDOMED, que é um dos propósitos também do Sapiens, que a gente vai falar um pouquinho nesse nosso momento. Maravilha, Mariana. Vamos começar a trabalhar então, vou dar trabalho aqui para os nossos panelistas, começando aqui pelo Silvio. Silvio, a gente está falando, abri aqui a nossa fala, discutindo sobre plataforma digital de ensino, né? E aí a importância da Elsevier nesse cenário internacional, inclusive. Como é que você enxerga, assim, como docente, como especialista em educação superior, especialista em educação médica, como é que você enxerga que essas ferramentas digitais da Elsevier podem atuar, então, no processo de aprendizagem do nosso aluno? Perfeito, João. Acho que esse é um grande elemento, né? A gente sabe que a ciência e a educação ela evoluiu muito, né? E a gente, claro que também bebe das neurociências, puxando um pouquinho aqui, né, a brasa para a minha sardinha, né? Que a gente precisa se alinhar com as novas gerações, né? A gente muitas vezes pensa, a educação ela precisa avançar, precisa evoluir? Claro que sim, porque o ser humano aprende de uma forma diferente e os estímulos são muitos. Hoje a gente tem um volume de informações muito grande e cada vez mais preocupados, né? Se por um lado essa informação está disponível, por outro, vem um grande desafio da curadoria. Então, você precisa ter fontes absolutamente confiáveis de dados e informações, seja para que a gente faça uma medicina baseada em evidência correta, seja para a gente, ao longo do processo educacional, a gente conseguir formar melhor esses estudantes. Então, quando a gente fala, por exemplo, das diversas ferramentas que a Elsevier dispõe, a gente tem, por exemplo, o Clinical Anatomy, por exemplo, não é? Aonde você permite, né, que esse aluno seja exposto a uma série de estímulos do ponto de vista de aprofundamento, né, dos aspectos morfofuncionais que vão se alinhar com os conteúdos teóricos, né,
consolidando, né, garantindo que a ativação, né, neuronal adequada seja feita, até porque a gente sabe que hoje, para que alguma coisa fique perene, né, são tantas informações que a dúvida é, e o que de fato é importante ser fixado? Então você precisa de ferramentas que, para além do conteúdo cognitivo, teórico, você precisa explorar, por exemplo, as estruturas do corpo humano de uma maneira que seja algo que estimule essas áreas corticais, cerebrais e que produzam, né, os neurotransmissores necessários para que aquilo ali seja apontado para o cérebro como importante, para que ele possa fixar adequadamente aquilo ali. E aí eu termino essa fala dizendo o seguinte, nada mais complexo do que a aprendizagem significativa. Aquilo que traz um dado novo que se encaixa num quebra-cabeça e faz sentido, e a partir disso a gente consegue sinalizar para o cérebro que aquilo tem que ser fixado. Então eu acho que as ferramentas que a Elsevier vem trazendo e a gente já está incorporando, a gente claramente já observa que elas são potencializadoras do processo de ensino-aprendizagem. Então eu acho que a gente tem que estar o tempo todo buscando, porque de certa forma muita coisa vem sendo lançada e nem tudo, de fato, tem um cunho verdadeiramente confiável e eficaz do ponto de vista da educação. Então, a gente vai falar aqui especificamente sobre algumas plataformas, né? Mas aí eu acho que o Clinical Key, né, aí pensando justamente nessa árvore de decisão e tomada de decisão clínica, isso é tão importante para o médico cada vez mais, até porque quanto mais ferramentas a gente tem para facilitar a nossa capacidade diagnóstica e terapêutica, mais nos sobra tempo para fazer algo que é humano, que é a conexão, a capacidade de identificar coisas que são não verbais, ou mesmo para a gente conseguir que aquele nosso paciente confie naquela conduta e venha aderir ao tratamento, por exemplo. Parece tão óbvio, mas de que adianta fazer um diagnóstico se o paciente não aderir? Então tem muita coisa para a gente falar, é um assunto longo, mas em linhas gerais eu acho que é por aí. Você falou, você trouxe que... Estou puxando a sardinha para o meu lado, eu vou puxar mais a sardinha para o seu lado, eu vou aproveitar... Na qualidade de professores de anatomia que somos, eu e você, vamos mergulhar um pouquinho aqui nessa plataforma aqui que a Elsevier tem, essa solução importante, que é o Complete Anatomy, que você até já começou a falar um pouquinho. Complete Anatomy, só para a gente ter uma ideia, né, e aí já trazendo também alguns resultados para a nossa comunidade acadêmica, enfim... O Complete Anatomy, ele foi lançado agora em setembro no IDOMED, e a gente, em pouco tempo, né, porque setembro, outubro, a gente tem ali as aulas, daí novembro já começa o período de provas, né, então teve ali um mês e meio para utilizar. Ainda assim, a gente teve uma média de 32 horas de uso por aluno que acessou o Complete Anatomy. É claro que em 2025 a gente vai ampliar isso, já está claro para a gente, né? Especialmente nessas disciplinas, nos conteúdos, componentes curriculares que tem esse fit, né? Com um aprendizado morfofuncional. E é uma plataforma que a gente consegue explorar o corpo humano, a gente consegue navegar pelo corpo humano, é uma plataforma 3D, tem correlação com o exame, e com a facilidade de poder ser usado a qualquer hora, em qualquer lugar, no seu celular, no seu tablet, no seu laptop. Silvio, anatomia 3D, o aluno consegue navegar, quer dizer, como é que a gente que é professor tem esse desafio, né? A gente muitas vezes gasta a garganta em sala de aula com um objetivo, né? Formar memória de longo prazo. Se ele sair dali da sala de aula e esquecer o que a gente falou, não vai ter muito sentido. É tudo sobre a experiência, né, João? Sim. Qual é a melhor experiência, como o Silvio estava comentando, qual é a emoção que você vai colocar na sua sala de aula para que o seu aluno consiga cumprir aquele conteúdo que você está querendo transmitir e aquilo reter numa maior proporção possível. Essa experiência do aluno, a gente brinca falando muito de experiência do usuário, mas o que de fatores adicionais, novos você coloca? Um conteúdo de qualidade, um pouco de algumas metodologias ativas que são colocadas, inclusive com inovação, como o caso do que o Complete Anatomy traz, que é a anatomia 3D, possibilitando ao professor a construção de um conteúdo alinhado ao seu programa,
que possa ser trabalhado em sala de aula e que o aluno, inclusive, consiga trabalhar os exercícios, realizando e identificando todos os elementos do corpo humano nos diferentes sistemas, tendo aulas práticas que podem estar alinhadas, inclusive, aulas de vídeo, perdão, alinhadas, inclusive, ao conteúdo que a IDOMED entrega para o seu aluno. A ideia é que essa experiência ela seja ainda mais incrementada e que essa emoção, ao ser traduzida a aula para o aluno, isso fique aqui dentro do coração e ele não esqueça nunca mais. E ele possa ter essa experiência dentro da IDOMED. Fica no coração e fica no cérebro também, não é? É isso que eu ia dizer. O coração só faz a bater e empurrar sangue. Eu vou puxar aqui pro cérebro, que é onde, de fato, estão as emoções, né? Mas, de fato, com esse tipo de plataforma, eu acho que a gente foge um pouquinho daquele lugar comum, muitas vezes até da memorização que está associada à anatomia, né? Acho que o Complete Anatomy ele consegue trazer isso. Perfeito. Eu super concordo e eu cheguei a chamar o Complete Anatomy de Clinical Anatomy, porque no final do dia... É isso. Não estou rebatizando a plataforma não, viu? Mas é porque, de fato, o vai para além, né? Vai além da clínica, pega toda a referência das ciências básicas, né, e faz a nossa importante correlação anatomo-clínica, não é, e radiológica, que o IDOMED, o João é pioneiro nisso aqui, já trabalha já há muitos anos com essa visão da anatomia aplicada e anatomia clínica. É claro que quando surge uma plataforma como essa, de novo, você potencializa aquela metodologia. Então, eu acho que é fundamental que a gente vá se reinventando e vendo com muito cuidado aquilo que realmente vai ser incorporado para garantir que realmente você consiga atender às diferentes gerações que vão passando. Porque o curso está ali, nosso curso mais antigo tem 25 anos, não é? E aí a gente vai, a cada geração, tentando aprender qual é a melhor maneira de emocionar, de fazer com que aquele aluno desperte o interesse. Olha a quantidade hoje de estímulos que a gente tem. Hoje se discute muito o papel, por exemplo, que a gente estimulava no início, estimula ainda, mas vamos precisar pensar como moderar isso, né? Que é a questão do celular em sala de aula, não é? Quer dizer que no início havia uma demonização, depois a gente, inclusive, super incentivou, porque devia ser uma ferramenta educacional em sala de aula, mas se passar do ponto, você também acaba atrapalhando, desfocando. Então nós estamos buscando aqui o quê? Estratégias de garantir o foco, de fazer a sala de aula, seja ela física ou virtual, se tornar um ambiente atraente. Propício, útil, exatamente. Para que aquele tempo ali seja um tempo verdadeiramente aproveitado para que exista a memória de longo prazo e ele possa depois evocar aqueles conteúdos no futuro e seguir pavimentando essa estrada. Então, eu acho que o Complete Anatomy é um excelente exemplo de como a gente pode transformar uma atividade educacional em algo mais potente. Queria seguir nessa linha, então, de transformação de uma atividade educacional em algo mais potente e falar um pouquinho de uma outra solução digital da Elsevier, de outra plataforma, que é o nosso Clinical Key. E aí até conversar um pouquinho aqui com Mariana, só para a gente ter uma ideia, também lançado em setembro no IDOMED, até às 14 horas da última quinta-feira, a gente já tinha mais de 3 mil acessos pelos nossos alunos, pelos nossos professores a essa plataforma. Eu uso bastante, inclusive no meu dia a dia, como professor, como médico. E pesquisador, né? E pesquisador. Porque vai dizer que o João, ele toda hora solta ali do forno um novo artigo publicado em revista indexada. Então, quer dizer... A gente tenta. E Mariana, como é que você enxerga, né? Enfim, o que essa ferramenta oferece, né? Para ter levado a tamanho engajamento em tão pouco tempo, né? Como é que o professor pode utilizar essa ferramenta aí para potencializar esse aprendizado? Professor e o aluno, né, João? Sim, sim. Porque é importante a gente lembrar que a Elsevier, ela tem um acervo bibliográfico extremamente amplo e completo, né? Esse acervo inclui livros, inclui periódicos, inclui guidelines, e esses materiais são fundamentais para a complementação do que a gente trabalha em sala de aula, né? Então, eu não tenho dúvida que durante esse período, esse material foi muito acessado para complementar aquilo que a gente estava trabalhando em sala de aula, para que o aluno se preparasse para as avaliações, para que os alunos que fazem pesquisa usassem, os alunos e professores que fazem pesquisa, porque foi ofertado para os orientadores, nesse primeiro momento, os orientadores de pesquisa,
pesquisa do nosso programa de iniciação científica do IDOMED, né? Então, nesse momento, é um momento amplo de produção, é um momento ápice de produção, setembro, outubro, e acho que esses números, eles só revelam o quanto essa parceria engrandece o nosso potencial de pesquisa, né? Então, assim, eu acho que a plataforma, o Clinical Key, ele vem atender a 3 pilares que são importantíssimos na nossa formação, né? O pilar da educação continuada, da educação do aluno da graduação e também para as outras etapas, o pilar da pesquisa, como eu comentei, ele é extremamente potente para poder fomentar, induzir, trazer recursos para que a gente faça pesquisa de qualidade, e para os alunos que estão dentro do ciclo de formação, ele contribui também, que a gente vai falar um pouquinho depois, quando eu falar do Clinical Key IA, né, para decisão clínica baseada em evidência, né? Então, a gente tem dentro desse conjunto instrumentos que são facilitadores do aprendizado, que certamente são usados aí de forma que contribuem bastante aí para os nossos alunos e professores. Eu acho interessante, né? Por exemplo, a gente está publicando, procurando, né, estudos em buscadores, por exemplo. É curioso, né, que você, invariavelmente, você vai esbarrar com um periódico da Elsevier. Então, ter a possibilidade de você acessar periódico, guideline, livros, fazer download, poder ter a leitura desse material traduzida para o português, que a gente consegue fazer isso dentro do browser é possível, né? Exato, usando o browser, perfeito. E mais do que isso, né? Quer dizer, se a gente for falar ainda de conteúdo, a gente não pode esquecer que essa plataforma, ela apresenta, especialmente para o nosso aluno em formação, mas também para o médico, para o nosso egresso, né? A possibilidade de você ter ali uma espécie de mecanismo de ação das principais drogas, farmacocinética, interação clínica, interação medicamentosa, farmacodinâmica, uma rotina de como você prepara pacientes para exames clínicos. Então, como é que é o preparo para uma coleta de glicose, para um exame de urina, né? A gente tem algoritmos de decisão beira de leito, né? Então isso ajuda demais a gente, especialmente ali aqueles alunos que já estão ali no internato, calculadoras clínicas que podem ser utilizadas, né? Inclusive a pediátrica, bem lembrado, Marcos. E para a gente que é docente, interessantíssimo, mas para o aluno também, a possibilidade mas especialmente para a comunidade docente, a possibilidade de construir uma apresentação em PowerPoint, né? Você tem ali um acervo de imagens, de vídeo, a apresentação meio que sai pronta, você só precisa, claro, dar o seu tempero ali para colocar em sala de aula. E tem uma questão da customização da experiência, não é isso, Marcos? Exato. Professor João, isso é muito legal, porque as ferramentas Elsevier, elas são pensadas para prover a melhor experiência para o usuário. Esse usuário é o aluno, o médico, o bibliotecário, os professores. Então, quando você acessa, professora, por exemplo, o Clinical Key, como a senhora comentou, na verdade, você acessa o universo de conteúdo da Elsevier, que está disponível para você. Quando você se registra lá com usuário e senha, através da instituição a que você pertence, aqui no caso da IDOMED, você passa a ter o acesso, professor João, ao ambiente em nuvem de conhecimento do professor João. Que te dá acesso a todo o universo desse conteúdo, muito bem traduzido e exposto aqui por vocês, mas que você pode customizar. Como, por exemplo, uma rede social, dependendo do tipo de conteúdo que mais te apeteça, ou que você tem mais curiosidade, você vai lá nos principais periódicos, por exemplo, que lhe interessa, e coloca lá um sininho para te avisar dos alertas quando chegarem conteúdos adicionais. Os que estão ligados à tua área de estudo, tua área de pesquisa. Não é? O que você mais, vamos dizer, atua. Então, aquilo fica meio que... A ideia é otimizar a informação e te otimizar os avisos, o teu tempo, para que você possa ter informação, como a gente falou, a tempo e a hora, e você possa ter melhor experiência nessa usabilidade da solução. E em relação a, como você comentava sobre construção do seu material, professores e alunos, dentro dessa nuvem de conhecimento customizada, você tem lá um ambiente para que você possa baixar e construir todas as suas apresentações em PowerPoint ali dentro. Então, legal. As imagens são todas em 3D. Seleciona, está fazendo um trabalho sobre determinado conteúdo e já baixa ali dentro mesmo, e onde quer que você esteja, você tem acesso. Isso é muito bom, né? E aí já faço a provocação para a comunidade acadêmica, né? Você sabia disso tudo, né? Quer dizer, vamos explorar
essa plataforma, tanta gente listou aqui uma série de funcionalidades. Quero ver se a gente se reúne aqui nessa época do ano que vem e falar que a gente duplicou, triplicou esses acessos ao Clinical Key. E você tem um ponto, João, que eu vou só fazer um parênteses, assim, toda vez que a gente busca trazer, oferecer novidades, né, novas ferramentas para a nossa comunidade, a coisa que mais nos deixa animados é quando essa comunidade ela usa de verdade, né? Então, a questão de aderir à utilização. Então, eu sei que muitas vezes a gente tem, como eu disse, né, uma série de oportunidades e de fontes e de recursos, mas quando a gente faz uma curadoria, traz um parceiro, isso passa muito lá na área do João, e a gente diz, não, isso aqui é importante, eu sugiro, eu faço aqui uma sugestão a vocês, que aproveitem essas oportunidades, né? Que vocês realmente utilizem, que vocês se permitam, na verdade, confiar na nossa curadoria, no sentido de, se o IDOMED está colocando à disposição, vamos explorar. Porque, às vezes, são ferramentas que muitas instituições, alunos, gostariam muito de ter acesso, e, às vezes, a gente traz isso para o nosso aluno e, às vezes, vê que essa utilização, em alguma medida, fica aquém daquela que a gente espera ou gostaria. Então, é uma sugestão. Então, assim, explorem, usem, façam o melhor uso, de fato, possível do que a gente oferece para vocês, porque certamente o resultado virá. E o interessante, né, que a Elsevier, nessa parceria, ela não disponibiliza só o conteúdo, mas dá um suporte de treinamento para a utilização. Eu tenho acompanhado, claro, como o Silvio falou, isso passa pela minha gerência, mas o time Elsevier também entrega esse treinamento, não é isso, Marcos? Eu queria dar uma comunicação aqui, em primeira mão, a todos vocês, pelo prazer dessa parceria, e deixar claro para toda a comunidade acadêmica, todos os alunos e professores, o que a Elsevier pretende fazer junto com essa parceria com o IDOMED alinhado exatamente o que foi comentado, apoiá-los no dia a dia, ao longo de todo o processo do seu período de educação dentro da instituição. A gente vai estar aqui, acompanhando com vocês e apoiando para que vocês possam sanar suas dúvidas e, inclusive, algumas ideias sobre engajamento, com experiências bastante inovadoras, como, por exemplo, a gente pode tratar, professor, um escape room, que tal? Para a gente poder fazer isso nos próximos semestres e desafiar de uma maneira bastante ativa, dinâmica, os alunos a desenvolverem e entregarem algumas soluções para desafios clínicos, médicos, com o uso de uma maneira bastante lúdica das soluções que estão disponibilizadas pelo IDOMED. Perfeito. Tá anotado, vou cobrar do Marcos aí o escape room, vamos fazer. Já tá lançado, né? Aí. Semana de recepção, claro. Por que não? Ali fazer uma tarde semana de oficina. Recepção, ver qual turma vai melhor que a outra, faz logo uma gincana ali, um escape room vai ser bacana. Essa fala do Marcos é interessante, né, dessa importância da parceria, e eu acho que a gente tem aqui, aí avançando para falar um pouquinho de uma outra, de um primo, né, do filho mais novo do Clinical Key, que é o Clinical Key com inteligência artificial. Hoje a gente tem a gente hoje no IDOMED, né, graças a essa parceria com a Elsevier, é a primeira instituição de ensino superior no Brasil e América Latina, na verdade. Na América Latina, a ter essa solução de inteligência artificial aplicada à educação médica, que eu queria falar um pouquinho. Então, esse é um pioneirismo do IDOMED, é um ineditismo, né? É importante a gente ressaltar, né? E vamos falar um pouquinho, então, sobre isso. O que é essa inteligência artificial? E aí eu vou perguntar para a Mariana, porque está dentro, vamos dizer assim, do nosso pacote Sapiens, né? Desse grande projeto, a utilização também pelos nossos médicos residentes do IDOMED. A gente está vendo também a questão dos nossos pós-graduandos do Vida Toda. Mas dentro do Sapiens, né, como é que a gente pode utilizar? Qual é a vantagem de ter o Clinical Key com inteligência artificial? Quer dizer, qual é o diferencial desse ineditismo, vamos dizer assim, que o IDOMED traz em cenários de América Latina, Mariana? O Silvio comentou da questão da curadoria da informação, né? O que a gente tem disponível hoje, no momento em que a gente vive, em rede, é uma quantidade de informações gigantescas e que você nem sempre tem garantia da confiabilidade dessa informação.
né? Então, quando a gente tem uma ferramenta como o Clinical Key IA, né, a gente tem a garantia que ali naquela pergunta que você vai fazer, naquela pergunta indutora, as respostas virão com embasamento científico, com referências, com informação científica de qualidade, né? Então, pensando, assim, no que a gente intenciona com o Sapiens, né, que é o nosso serviço de apoio à publicação científica e inovação no ensino IDOMED, a gente está falando de uma ferramenta que converge com a nossa intenção de ampliar a produção de pesquisa de qualidade no IDOMED, porque, na verdade, a gente está permitindo, está criando um recurso para que os usuários, alunos, professores, todos aqueles que estão dentro da nossa comunidade tenham acesso à informação de qualidade, informação científica relevante, confiável, que vai ser importante da produção do trabalho científico, a tomada de decisão clínica, a formação do aluno durante o ensino, né? Então, é uma ferramenta que eu considero, sinceramente, fundamental aí, muito potente para que a gente atinja esse objetivo da produção científica de qualidade na nossa comunidade. Eu acho muito importante, e aí só fazendo um pequeno parênteses aqui e agradecendo a Elsevier pelo seguinte: quando a gente começa a conversar em relação a essa parceria, a gente já tinha, claro, conhecimento da fortaleza e das soluções que já estão à disposição. E que aí, como bem colocou o João, a gente já está ali fazendo acontecer, fazendo a utilização ser maior e já tendo os primeiros resultados. E aí a gente, nessas conversas, por isso que eu acho tão importante o mundo das parcerias, né? Porque cada um tem o seu core e cada um trabalha naquilo que tem anos fazendo, né? Acumulou a experiência, know-how. Então, mais do que você tentar fazer, né, replicar, né, a expertise da outra instituição, é você compreender que, juntando elas, você tem um todo muito mais poderoso. E aí a gente foi apresentado a estratégia do AI, que acaba sendo uma funcionalidade levando o Clinical Key para outro patamar. E então foi muito interessante poder, durante essas conversas, a gente alinhar para que de fato fosse o IDOMED, a instituição de ensino médico brasileira, não é? Ser essa parceira da Elsevier, colocando o AI, né, o Clinical Key AI, em ação, vamos dizer assim, né? Vamos dizer, botando no chão de fábrica, botando na vida real, botando na mão dos alunos, professores e pesquisadores, para que eles criem um grande acumulado aí de experiência com o uso do Clinical Key AI. Então, para vocês, nossos professores, nossos alunos, muito legal a gente poder dizer a vocês que estamos aqui reforçando a parceria com a Elsevier, sendo, então, pioneiros na utilização do Clinical Key AI dentro de uma escola médica que hoje tem 17 unidades de medicina, quase 10 mil alunos, são 9.500 e tantos alunos. Terminamos o ano que vem com mais de 10 mil alunos de medicina na nossa sala de aula, mais de 2 mil professores, entre professores e preceptores. Imagina toda essa comunidade, não é? Utilizando o Clinical Key AI e gerando conhecimento, gerando produção, e graças ao Sapiens, escoando esse conhecimento por meio de publicações de alto impacto, né? E se me permite, Silvio, não só tomando o tema do pioneirismo do que está sendo feito pelo IDOMED, sendo a primeira instituição no Brasil e na América Latina na área de educação a ter o Clinical Key AI, é importante destacar que o Clinical Key AI foi lançado este ano, globalmente, para toda a comunidade na RIMS, a principal feira de medicina e tecnologia no mundo, em Orlando, nesse ano. E desde então, diversas instituições no mundo, principais hospitais, referência no mundo, têm interesse hoje e já utilizam em alguma proporção o Clinical Key AI. E no caso da IDOMED, é a primeira instituição de educação. Ou seja, o que temos aqui é uma preocupação da IDOMED enquanto instituição com a colaboração de conteúdos de alta relevância, abrangência, conectada a uma inovação com tecnologia que dá uma inteligência artificial que ela é generativa e responsiva. Leia-se.
A diferença entre o que a gente tem à disposição para todos os alunos e professores que vão atuar com Clinical Key AI é que o conteúdo que vai ser pesquisado e a resposta que vai ser dada, ela será dada na proporção que existe uma resposta segura, validada por evidência científica. Perfeito. Não é uma busca apenas em qualquer conteúdo, Fonte, né? Ela vai trazer as fontes e referências. É isso que vai dar proteção para a instituição, para o profissional e, futuramente, quando ele está de frente, para o paciente. Perfeito. Essa segurança que o IDOMED se preocupa. Legal, muito bom. E vem mais coisa por aí, né, mano? A Vem, gente sim. tem ainda mais 2 plataformas para a gente estar com elas aqui mais próximas. Osmosis e Pet Primer. Exatamente. Fala um pouquinho para a gente sobre elas, a gente queria conhecer. Bom, eu estou muito alegre de estar aqui hoje, porque, na verdade, o conteúdo não se esgota dessa parceria. Falamos sobre muitas soluções, sobre iniciativas e sobre estratégia. Aqui a gente está entrando também com o Osmosis e com o Path Primer. Vamos segmentar e separar. O Osmosis é uma solução que é um streaming com vídeos animados com a curadoria da Elsevier. Esses vídeos vão apoiar em toda a parte de construção desse conteúdo, alinhado, inclusive, ao PPC da instituição. Então, a Elsevier vai fazer um trabalho junto com os professores e na construção do PPC disponibilizado e colocar os vídeos em ordem para que os alunos possam, se quiserem, consumirem através do Osmosis pré-aula e, inclusive, pós-aula. É para ratificar o conhecimento. O vídeo, ele traz mapas mentais, ele é todo estruturado dessa forma para que se tenha uma adesão mais fácil ao conteúdo, para diversos conteúdos da área de medicina. E, ao final, ele traz uma informação através de assessments, através de toda a parte de autoavaliação do aluno e demonstra para o aluno os gaps que ele teve. Perfeito. Então, é uma oportunidade para que o aluno possa retornar e, poupando o tempo dele, consumir novamente aqueles conteúdos que ele entendeu que ele precisa de melhor informação, mais conhecimento. Isso é algo que pode facilitar muito a vida do aluno e agilizar essa absorção desse conteúdo. E pelo que eu vi, ele tem conteúdo de histologia, imunologia, área clínica. O conteúdo é básico e também o conteúdo da parte de área clínica com mais desenvolvimento. São 2 grandes áreas e esse conteúdo ele vai ampliando. É vivo, né? É vivo. Isso é importante, professor Silvio, sobre esse tema, porque a Elsevier e a IDOMED, a gente tem essa parceria e, ao longo do tempo, novos conteúdos vão sendo agregados. Incorporados, né? Eu acho interessante só um ponto em relação a isso, que é o fato de que o mundo ele ficou digital, cada vez mais digital, e a discussão, a interação de ensino-aprendizagem, ela não se esgota na sala de aula. Então, esses recursos ajudam muito a esse momento interpresenciais, ou seja, você tem uma semana padrão, você tem lá atividades presenciais, a medicina ainda, regulatoriamente é um curso, 100% com a sua carga horária integralizada no contato presencial. Então, por que é tão importante você ter conteúdos de suporte, de apoio? Porque esse nosso estudante, que muitas vezes é ávido por aprender e tudo mais, ele não espera o dia seguinte para poder estudar, né? Ele está o tempo todo com aquela dúvida, com aquela questão. Então, ele precisa, diferente de uma modalidade, por exemplo, à distância, em que se ele está com a dúvida, ele entra na plataforma dele lá e coloca lá a dúvida e em algum momento o tutor vai ler, vai responder. Então, no mundo da medicina, olha como é importante você ter conteúdos que ele pode, por exemplo, se preparar pré-aula, como o Marcos colocou, ou o professor pode, durante o encontro presencial, se valer desse conteúdo e dizer, olha, agora, isso aqui são, por exemplo, 2, 3 diagnósticos diferenciais da doença tal. Só que tem 10. Então, vocês vão agora explorar os outros 7, os outros 5, e amanhã voltamos para discutir quais são os mais prevalentes, como é que diferencia um do outro. Então, é uma riqueza, desde que, eu volto lá no início da conversa, que existe uma intencionalidade pedagógica por trás na construção do uso, porque o que mais me incomoda é usar muita coisa e quando você pergunta, muito bem, mas qual é o objetivo educacional aqui?
Não, a gente está vendo não. Está vendo não. Antes de começar a usar, e aí eu vou referir de novo ao trabalho com os coordenadores de curso, com os nossos COAs, com o nosso time acadêmico, que é esse alinhamento feito, né, pela nossa área, que é o seguinte, bom, vamos usar? Vamos. Então, quais vídeos, quais funções vão entrar no plano de aula? Isso. Porque se não descer para o plano de aula, fica um negócio meio na prateleira que ninguém usa. Ou usa de cada um de um jeito, como é que depois você mede? Então, quando o Marcos fala de fazer a correlação do PPC, né? E aí dos planos de aula e do material, é fundamental. Acho que isso é uma condição, talvez, das mais importantes para garantir a eficiência do modelo. Né? E esse, Silvio, é um serviço exatamente que a gente está construindo em conjunto para o IDOMED, para que essa experiência seja a melhor possível. E, por último, trazendo aqui um pouco mais de volta ao tema, a segunda solução, né, das últimas que a gente está comentando, além do Osmoses, nessa parceria com o IDOMED, a gente está disponibilizando também o Path Primer. O que é o Path Primer? Seguindo o mesmo caminho, é uma solução de um currículo completo para toda a parte de patologia. Assim como o Osmoses, ele também traz toda a parte de avaliação e da construção de exercícios para que o aluno, nessa área, ele possa cada vez mais se empoderar e conhecer tudo sobre o tema de patologia que é necessário numa avaliação nesse segmento. Eu acho que é importante, como você trouxe, a gente falar bastante claro sobre esse desafio de cada vez mais disponibilizar para o aluno essa condição dele poder se empoderar e ele poder ser alguém que coparticipe de uma maneira muito mais ativa desse processo do ensino, do conhecimento. Esse processo do ensino e do conhecimento, ele pode, a partir de então, conseguir efetivamente derrubar essa quarta parede, em que, com todas as plataformas, ele estuda muito dentro de aula, o professor passa a ser cada vez mais orientador estratégico nessa condução do ensino e que dentro de casa ele também tem acesso às informações para cada vez mais ele enriqueça o conhecimento dele. Muito Perfeito, Marcos. Vamos então para as considerações finais, né? Queria ouvir um pouquinho, Mariana, suas considerações. Mais uma vez agradecer estar presente nessa mesa, nesse bate-papo da gente de hoje e muito feliz aí, convidando a todos os alunos e professores para que explorem o Clinical Key AI, para que a gente possa aí ter recursos para só crescer na pesquisa e na educação na nossa comunidade. Obrigado, Mariana. Marcos, obrigado pela presença, suas considerações finais. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com todos vocês e principalmente com a comunidade médica, com a comunidade acadêmica do IDOMED. Agradecer a vocês porque para a Elsevier, que a gente atende a tantos clientes ao redor do mundo, entendendo os desafios da educação aqui no nosso país, é uma honra a gente poder estar fazendo essa parceria com o IDOMED, sabendo da qualidade e entendendo que essa é uma decisão corajosa. É uma decisão estratégica que se toma para cada vez mais a gente pensar no próximo nível dessa qualidade do ensino. Que a gente sabe da qualidade dos alunos da IDOMED e com essas tecnologias a gente tem certeza que cada vez mais a gente consegue entregar uma educação ainda de maior qualidade alinhada às novas tecnologias que vão acelerar esse processo. Muito obrigado. Excelente, Marcos. E professor Silvio, suas considerações finais? Muito rapidamente, reforçar aqui a nossa felicidade, a nossa alegria de estar avançando com essa parceria. Então, eu queria parabenizar o professor João aqui, porque eu acho que o Marcos colocou coragem, né? A palavra coragem. É preciso mesmo você ter esse ímpeto, né, de evoluir, de melhorar e tal. Então, parabenizo o professor João e todo o time da gerência, a diretora Carmen Bahia, pela iniciativa de ter conseguido estreitar e construir essa parceria junto com o time da Elsevier. Então, agradeço muito aqui ao Marcos. Então, em nome dele, né, cumprimento toda a diretoria da Elsevier, que é uma instituição, né, que a gente admira muito. Então, a gente fica muito lisonjeado, também muito honrado de unirmos grandes forças aqui para chegarmos ainda mais longe, né? Então, espero que seja uma parceria longeva e que a gente tenha muita produção e muita coisa boa para contar para vocês
que estão aqui confiando também no IDOMED para a formação médica, né, de tantos médicos e médicas, né? Agradeço a professora Mariana, estou muito animado aí com ela liderando o Sapiens, é algo também inovador, então a gente não conhece outro serviço semelhante a esse, então a gente está aqui aprendendo, fazendo, né? E espero que dê muito certo também. Então, professor, obrigado, professor João, e espero em breve trazermos mais novidades. Excelente, Silvio. Pessoal, obrigado então por todos vocês que assistiram e até a próxima. Tchau, tchau.